Olá, queridos, Pastor Kleber aqui. É uma alegria estarmos juntos para partilharmos da palavra de Deus. Bom, muitas pessoas têm certa dificuldade com o seu valor próprio. E por causa disso, elas então vivem em busca de certa aprovação. E às vezes elas se perdem nessa questão, vivendo na codependência emocional de outras pessoas, seja a esposa do marido, o marido da esposa, ou em relação aos seus pais, ou em relação à afirmação, à busca de afirmação pelos amigos. Enfim, é até certo ponto natural que a gente busque ser amado. Porém, existe um limite aí, uma questão também de exagero, quando há sempre uma falta dentro de nós. Isso está ligado com a consciência que temos da nossa própria dignidade, da nossa própria identidade. E as escrituras, elas nos ajudam nesse sentido, porque as escrituras fazem uma declaração de que todo ser humano tem dignidade em si. O ser humano é digno. Isso é algo inato ao ser humano. Porque, segundo a Bíblia, o valor de uma pessoa, então, não pode ser medido por aquilo que ela possui. Também não pode ser medido por quanto de dinheiro ela tem ou quanto de bens ela tem, nem mesmo a sua posição social. Nem tampouco pode ser medido por causa da sua aparência, por causa da sua beleza física. Nada dessas coisas, elas são ruins em si mesmas, mas nós sabemos que existe uma tendência na sociedade de medirmos o valor das pessoas por estas questões. Então você vai numa festa de aniversário e você vai conhecer novas pessoas e ali naquela conversa já surge aquela pergunta: e aí, o que você faz? E logo isso está relacionado ao seu trabalho, à sua posição social. Se você diz que você é um médico, um advogado renomado, talvez você receba algum tipo de tratamento diferenciado. Pode ser que se você for balconista ou trabalhe num supermercado, coisa do tipo, pode ser que você receba um outro tipo de tratamento. Não necessariamente é sempre assim, mas nós sabemos que nós temos essa tendência dentro de nós. E algumas pessoas, então, vivem em busca de autoafirmação, buscando se colocar em novas situações, novas posições, para tentar receber o amor ou ser aceito. Então, é claro que todos nós podemos nos desenvolver, podemos buscar crescer na nossa profissão, enfim, nada disso é necessariamente errado. Mas aquelas pessoas que não têm real consciência do seu valor e da sua verdadeira identidade, elas terão muitos problemas. E quando nós olhamos para a Bíblia, lá no livro do Gênesis, nós vemos ali uma afirmação radical e maravilhosa, dizendo que, diz assim lá no capítulo 1, no versículo 27 do livro do Gênesis: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, na tradição que herdamos do judaísmo e do cristianismo, pelas escrituras sagradas, nós vemos então que o ser humano, homem e mulher, eles têm uma dignidade que lhes é inata, ou seja, o homem, diferente de tudo aquilo da criação, foi criado à imagem de Deus. Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou o cosmos, e todas essas coisas eram boas, segundo a própria Escritura. Mas o homem foi criado de forma especial. Essa é uma afirmação especial em relação ao homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus compartilha com o homem, então, algo que ele não compartilhou com o restante da criação. E isso faz do homem, então, digamos assim, a coroa da criação. E é aqui que se baseia, então, a dignidade do homem e da mulher.
todo ser humano, então, deve ser olhado nessa perspectiva. Todo ser humano, ele tem dignidade que lhe é inata. E absolutamente ninguém pode tirar essa dignidade do ser humano. É sobre esse pensamento, é sobre esse conceito que a nossa sociedade, em todo o Ocidente, construiu os seus valores em relação ao próximo, ao outro. Né? Então, quando nós falamos de direitos humanos, são direitos que não podem ser tirados, porque o homem tem dignidade. Né? Então, esse é um conceito que ajudou a gente a construir a sociedade ocidental, de que o ser humano tem dignidade, portanto o ser humano ele tem direitos que lhe são inatos e que não podem ser tirados dele ou negados a ele. Então é muito interessante, cada pessoa então carrega a imagem de Deus em si. E nós podemos dizer então que cada pessoa carrega uma bela faceta do Criador, do Deus Criador. Por isso nós devemos ter esse olhar de valor para com as pessoas e por isso nós também podemos ter a nossa identidade e o nosso valor firmado nisso. Eu fui criado à imagem de Deus, eu carrego comigo a imagem de Deus. Então, é muito interessante que algumas pessoas são contagiantes, são alegres, são sempre motivadas e para cima o tempo todo. E essas pessoas nos ensinam como o nosso Deus é um Deus alegre. Outras pessoas são criativas, são inovadoras, sempre com muitas ideias na cabeça. E essas pessoas nos ensinam como o nosso Deus é um Deus criativo. Outras pessoas são profundas, né? Uma única palavra leva essas pessoas a uma reflexão, uma profunda reflexão. Isso mostra como o nosso Deus é sábio. Então, cada ser humano carrega a imagem de Deus com ele. Então, com isso, nós não estamos dizendo que nós somos semideuses, né? Nós somos humanos, somos criados à imagem de Deus. Mas nós temos uma missão, nós temos um propósito, né? Com o fato de termos a imagem de Deus em nós. Então, Deus comunicou a sua imagem a nós e nós temos uma missão, nós temos um lugar no mundo. Então, cada ser humano carrega dentro de si um potencial que é incrível. Muitos desconhecem isso e outros desprezam isso. Mas o fato é que o valor de uma pessoa não está ligado à sua condição social, à sua cor de pele, à cor dos seus olhos, ao seu peso, à sua altura. Todo ser humano merece ser tratado com respeito, com admiração, porque foi criado à imagem de Deus. E nesse contexto que nós estamos inseridos, de dificuldade, de pandemia, é muito importante a gente relembrar isso, né? Que todas as pessoas, independente da sua idade, elas merecem ser tratadas com dignidade. Independente da sua condição social, elas merecem ser tratadas com dignidade. E nós cristãos devemos lutar por isso. Esse é um valor muito precioso, muito caro para o cristianismo, de que todo ser humano é digno diante de Deus porque foi criado à imagem de Deus. Essa imagem pode estar quebrada, distorcida no ser humano, mas isso não muda o fato de que ele foi criado à imagem de Deus. Então, façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, porque nós temos consciência da nossa dignidade. Foi Jesus quem disse isso, né? Pedindo para que a gente cumpra essa regra de ouro, de que a gente faça ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E você que anda confuso sobre a sua própria identidade, busque o seu valor nisso, no fato de que você é alguém criado à imagem de Deus, que você carrega a imagem de Deus com você, um potencial incrível que Deus lhe deu, e você pode ser uma bênção nas mãos desse maravilhoso Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus.